Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar a vocês como vocês podem utilizar o Android Studio para comunicação com Firebase. Esse vídeo eu vou dividir em duas partes. Na primeira parte, comunicação simples com Firebase, em termos de configuração, e na segunda parte a gente vai ver em código o momento de um login e o momento onde a gente pode alterar alguma informação do banco de dados no Firebase. Eu vou iniciar através da criação de um projeto novo, então vou aqui em New Project, e vou escolher um projeto vazio, né? Você pode escolher qualquer projeto, vou escolher um projeto vazio. Vou chamar esse projeto de IMD UFRN. Aqui a gente tem algumas informações, né? Nome do pacote, o local que vai ser salvo, a linguagem de programação, ou seja, Java ou Kotlin, e o mínimo de SDK, no caso aqui a API 16, ou seja, a partir do Android 4.1, essa aplicação ela seria suportada, né? Nos dispositivos móveis. Então vou criar, eu já tinha um projeto aberto aqui, mas nesse momento eu estou criando um novo projeto. Então o projeto está sendo carregado. Acho que é ok, o projeto já foi carregado. Então eu vou aqui em Tools. Em Tools a gente tem a opção Firebase. Uma coisa, eu estou utilizando a versão mais recente, neste momento de gravação desse vídeo, do Android Studio, que é a versão 4.1.3. Porém, deveria funcionar, todos esses procedimentos deveriam funcionar com as versões próximas, né, a 4.1.3. Então vou escolher o Firebase. No Firebase a gente tem uma série de opções de comunicação com o Firebase. Duas delas é a autenticação e o Real Time Database. A gente vai utilizar o Authentication, nesse momento a gente vai utilizar o Authentication, vamos escolher Authenticate using Google Sign-in. Então a gente vai fazer a autenticação utilizando a conta do Google. Bom, então a primeira opção, primeira configuração de conectar, a gente tem que conectar o Firebase. Então a gente vai fazer a conexão com o Firebase e vamos adicionar o projeto. No adicionar o projeto, já vai ter a opção OMD e UFRN, que é justamente o nome do projeto que a gente escolheu. Tá? Então vou continuar. Aqui seria se a gente quisesse a opção de Google Analytics no projeto, eu não quero. Eu vou criar o projeto e vamos aguardar o projeto ser criado. Enquanto isso, a tela no Android Studio aguarda o carregamento. Pronto, o projeto foi criado. Vou clicar em continuar. Aqui no Android Studio ainda está aguardando o carregamento, né? Vamos ver o que vai acontecer. Que certamente vai aparecer a informação de que o Android Studio está conectado ao Firebase. Então, ó, Android Studio, o app foi criado no Firebase e a gente vai fazer a conexão com o Android Studio. Ó. E aqui a gente já viu que está conectado. Na segunda parte, a gente tem que adicionar algumas dependências no Gradle, tanto no build de app, a nível de app e nível de projeto. Tá? Então aqui a gente tem as opções que seriam adicionadas a nível de projeto e a nível de app. Basicamente eu teria que copiar isso aqui e colar lá dentro, o Google Service para os dois, a gente consegue observar, e o Firebase para o projeto, nível de projeto. Só que ao setando as alterações, o Android Studio vai fazer isso automaticamente para a gente e vai sincronizar. Então se eu abrir o Gradle para o projeto, muito provavelmente o Firebase vai estar aqui, ó, e já está, tá vendo? E a mesma coisa para a nível de app, que é o Google Services, que está lá também, tá? Eventualmente podem aparecer para algumas dependências um destaque desse, como está sendo feito aqui, tá? Esse destaque ele quer dizer que normalmente existe uma versão mais recente, né? Ou você queira definir uma versão específica. Aqui ele diz que que é possível utilizar a versão de 4 para cima, né? Só que algumas vezes vai aparecer que existe uma versão nova, né? Então você pode apenas apertar Alt Enter e aí você pode, por exemplo, nesse caso aqui, substituir por uma versão específica em vez de dizer a 4 ponto mais, né? Qualquer versão superior a 4. E no caso de atualização, o Alt e Enter vai aparecer algum botãozinho lá para update, para você utilizar uma versão mais recente. Por exemplo, aqui é 20.0.3. Aí vamos supor que existe a versão 21. Então aí eu poderia utilizar a versão 21. Tá? Então aqui na sequência o Firebase ele vai passar alguns detalhes acerca de projeto mesmo, do que a gente poderia utilizar
no nosso código em Java para interagir com o Firebase a nível de autenticação. Ok, vamos para a segunda metade. Nessa segunda metade, como eu havia dito, a gente vai utilizar de um código pronto. Esse código eu vou tornar público, eu vou disponibilizar, onde você vai poder ter a oportunidade de reproduzir aquilo que eu estou fazendo aqui. Então, vamos fazer só mais uma modificação na parte de autenticação. Em autenticação, vamos habilitar o e-mail e senha no Firebase. E aí o que a gente vai fazer agora é simplesmente emular o código, tá? O nosso projeto. Eu já tenho um emulador já pronto, tá? No Android Studio, mas você pode criar um aqui no AVD Manager, tá? Vamos lá, vou executar o emulador. Está carregando aqui. Opa, acho que teve alguma coisa aqui, algum erro com a execução anterior, ou eu executei em modo debug, eu acho que foi isso. Então, ok, como a gente não tem conta, né, como é que eu posso observar que não tem conta? Então, se eu vou aqui em Users, não tem ninguém aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, a gente vai ter que criar uma conta. Então, eu vou lá em Sign Up, eu vou colocar um e-mail e coloco também uma senha, então, teste 10. Pronto, aí eu vou em cadastrar. Então ele diz aqui, valide seu cadastro através do link enviado para o seu e-mail. Certamente foi enviado um link para o meu e-mail. Eu vou abrir aqui meu e-mail. Então está aqui. E vou abrir o link. Ok, e-mail foi verificado. Se a gente for para Authentication, deixa eu voltar aqui para Users. Olha lá o usuário, tá vendo? Então o usuário já foi cadastrado. Então certamente se eu for aqui, olha, já possui uma conta, acesso. Então vou colocar aqui a conta. Então está aqui o meu e-mail. E está aqui a minha senha, teste 10. E eu vou fazer login. Pronto, login realizado na aplicação. Tá? Essa é uma aplicação bem simples. O login é apenas isso, eu não coloquei outras informações. Então ele tem a minha senha, né, e meu e-mail e a minha senha. Tá? Eventualmente aqui você pode desativar a conta, redefinir senha, tá, para o usuário, caso o usuário esqueça. Se ele estiver fazendo, por exemplo, login através do seu próprio usuário, do seu e-mail, sem uma conta do Gmail, especificamente do Gmail, por exemplo. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou em Real Time Database e vou criar um banco de dados novo. Esse banco de dados, vamos manter com configuração padrão, Estados Unidos e modo bloqueado, tá? Esse modo bloqueado não permite fazer nada com o banco de dados. Então, das configurações que existem, né, de leitura e escrita de false, a gente vai alterar para true. Apenas para nível de teste. Então, em regras aqui, eu vou em regras, altero aqui para true. E altero aqui também para true. E vou publicar isso aqui. Pronto, publiquei, vou dispensar essa informação, dar um alerta de segurança aqui, tá? Sobre acesso público ao banco de dados. Ok, então em dados, a gente vai ter que fazer uma alteraçãozinha para esse código que eu pus, tá? Então aqui você vai ter que copiar esse linkzinho do teu banco de dados para este campo aqui, acho que é do main activity mesmo, aqui. Então esse campo aqui no getInstance, tá? Você vai ter que fazer essa modificação. Bom, aí o que acontece? Eu criei uma entrada aqui para escrita simples no banco de dados, tá? E uma coluna teste aí. E a gente vai colocar um valor teste, um campo teste e um valor teste. Vou botar diferente aqui, tá? Teste, deixa eu ver, meu novo teste. Poderia ser qualquer coisa aqui, tá? Então o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou no banco de dados, vai ter um campo, vou criar um campo chamado teste e nele vou inserir o nome, o valor de meu novo teste, tá? Uma variável teste, o valor atribuído para de meu novo teste. Então o que é que eu vou fazer agora é simplesmente isso. Então eu vou compilar novamente aqui, eu vou emular novamente porque eu não fiz essa mudança agora, né? E o código já está em execução. Então deixa ele carregar, ele carregou.
existe um texto que está gravado aqui, tá? Chamado de texto. De onde veio esse texto, tá? Esse texto veio daqui. Se eu for em Activity Main, vou dar um split aqui. Então, existe um text view onde o texto inicial dele é texto. Text view, texto. E o que é que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou fazer algo bem simples. Eu chamo o texto aqui, tá? No text view. Cadê ele? Aqui. Eu chamo ele de T1. Então, se eu for aqui no Activity Main, observe que ele tem um ID T1. Então, eu instancio ele e chamo uma variável também de T1, onde eu também instanciei aqui em cima, de text view T1. Porque é um text view, né? Isso aqui é um text view, ó, text view. E chamo ele de T1. Então, eu vou, nesse momento aqui, recuperar, né, o text view. E aí o que eu vou fazer com ele em algum momento? Eu vou definir um texto novo para ele quando eu clicar no botão. Observe aqui que existe uma ação para o botão. O botão ele tem um nome, um ID de button send. E eu também instancio aqui, ó, button, chamo ele de mbutton send. E recupera aqui o button send, olha ele aqui, tá? Na minha variável mbutton send, para me fazer alguma coisa com essa variável. Então aqui eu digo que quando eu clicar, tá? Então tem aqui o onClick. Quando eu clicar no botão vai ser feito alguma coisa aí no código. E esse alguma coisa é alterar o texto lá do text view para o nome do usuário que está... O nome do usuário não, o ID do usuário do Firebase, a gente vai observar isso. E a gente vai também inserir alguma informação, como eu falei anteriormente, no banco de dados, tá? Então eu vou fazer simplesmente isso, tocar no botão. Observe o que aconteceu, tá? Aqui foi alterado, tá? Isso aqui não é o nome do usuário, é só o ID do usuário. Eu poderia colocar um user.name aí, por exemplo, para pegar o nome do usuário. Mas aqui eu estou pegando o ID. Então observe aqui que tem um arroba 10f, né? Tem um 10f aqui. Então eu vou aqui... a gente não vai conseguir visualizar o usuário aqui, porque é muito grande. Mas aqui a gente conseguiria obter o ID do usuário, né? Deixa eu ver se eu consigo. Mas enfim, aqui a gente consegue observar o teste, ó. Dentro do ID do usuário, a gente tem um campo teste, ou uma variável teste, e a gente botou o nome, o valor dela de meu novo teste. Tá? Isso aqui é do métodos mais simples, onde eu estou utilizando o set value. Tá? Eu estou pegando aqui a referência do user get UID. Tá? Como assim user get UID? Se eu alterar aqui o user get UID, não preciso do toString aqui, né? Olha o que vai acontecer agora. Então, vou clicar no send novamente. Olha, OQU, né? O é 0. Não, parece um O. OQU. Então, se eu for aqui, ó, OQU é o ID do usuário, e dentro do ID desse usuário eu escrevi no JSON file. Isso aqui é um arquivo JSON, certo? Então isso aqui é um arquivo JSON, você pode exportar esse arquivo JSON, ó. Você pode também importar um arquivo JSON. Então isso aqui é o banco de dados, tá? Só que escrito em JSON, né? Então seria isso, basicamente isso, esse teste, tá? Claro que isso aqui a gente poderia modificar para outros atributos que além do set value que pode ser utilizado para o Firebase, mas isso aqui a nível de demonstração é o que eu pretendia fazer, tá? No teu código, muito provavelmente, né, se você continuou do código na aula anterior, muito provavelmente você vai ter que ter o teu Android Manifest, onde você tem que adicionar lá o Main Activity e o Sign-up Activity. Na verdade, o Main Activity já vai estar habilitado, né, já vai estar lá no teu manifest, mas o Sign-up Activity não, e nem o Login. Nesse caso eu tô chamando o login de main, né? Então, por isso que quando eu carrego a aplicação, ele abre a tela de login. Se eu chamasse aqui o main, ele é direto para o main. Tá? Então, isso aqui é importante. Um outro detalhezinho importante é que você vai ter que substituir o campo, os valores de values, tá? Então aqui a gente tem aqui algumas informações desse meu projeto, tá? De assinatura e tudo mais, pelo teu value, tá? Então, que foi criado lá quando você criou o teu projeto, porque se não for dessa forma, você não vai conseguir ter comunicação com o Firebase,
Então isso aqui é muito importante, certo? Um outro detalhezinho que eu acho que eu jogo importante também é o Gradle, tá? Eu deixei de propósito aqui algumas dependências é, desatualizadas, tá? Lembra que eu falei da questão de atualização? Então aqui observa que todos esses quatro aqui estão marcados com alguma coisa, tá? Alguma observação. Então se eu for aqui, eu tenho a versão 1.1.3. Ele diz que existe a versão 2.0.4. Então posso clicar aqui, ele vai alterar para 2.0.4. Eu também posso clicar apertar as teclas Alt e Enter, que vai aparecer isso aqui. Ó. No caso aqui já é 2.0. Depois aqui tem 1.1.0, já tem 1.3. E aqui é 1.1.0 também, e já tem 1.2. E aí vou em sincronizar. Realizando a sincronização, eu vou estar atribuindo essas novas bibliotecas atualizadas, né, para o meu ou o nosso projeto. Então, bem simples, tá? Não vou entrar em detalhes sobre o funcionamento do Login Activity. Inclusive, já observei um erro lá na execução. Não no login, no sign-up, né? Porque quando ele cria, por exemplo, quando vai no onCreate, ele já vai num setup Google Client. Nesse setup Google Client, ele abre lá, verifique seu e-mail para login. Sendo que o login nem foi realizado ainda, né? Não foi nem inserido e-mail e senha ainda. Então isso aqui provavelmente teria que ser alterado. Mas, ok, era o que a gente pretendia para esta apresentação.